Olá, estamos de volta e hoje nós vamos conversar sobre A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. E assim, eu sempre começo o vídeo assim, né? E assim, mas é o seguinte, esse livro, eu gostei dele, mas só uma observação, tá tendo uma obra aqui do lado de casa, então se você escutar uns barulhos estranhos, tipo esse, relevem, por favor. Mas é o seguinte, voltando aqui, eu gostei do livro, eu achei muito interessante, tem umas colocações bem bacanas aqui. Eu tenho 3 observaçõezinhas que eu vou depois colocar aqui pra vocês. Mas assim, é um livro que faz você pensar, sabe? É um livro que explora muito uma relação interespécie, essa coisa da galáxia e outras raças, né, espécies, e mundos e planetas. Então assim, eu confesso que pode ser um pouco difícil no começo você se relacionar com esse mundo, mas sabe quando você termina o livro e as coisas fazem sentido? E aí você repara que o livro ele traz uma mensagem, várias mensagens na verdade, e que você só pega depois que termina a história. É muito louco. Então assim, eu gostei, né, do livro, parece que não, mas eu gostei sim do livro. E eu super recomendo, tá? De verdade. Seguinte, esse livro é um sci-fi, né? Ele vai narrar a história de uma nave, a Andarilha, que é uma nave perfuradora. Ou seja, ela faz buracos na galáxia. Eu não sei esses termos físicos pra coisa não, mas eles fazem túneis na galáxia para conectar. São tipo assim, túneis para cortar caminho, né? Então assim, eles recebem o Ashby, que é o capitão lá da Andarilha, ele recebe uma proposta de trabalho, na verdade ele se oferece pra fazer um trabalho nesse planeta, pequeno planeta hostil, que esse planeta acabou de entrar na comunidade lá galáctica e eles precisam fazer essa comunicação, né? Então a Andarilha vai lá fazer essa ligação. É tipo assim, a primeira nave a chegar lá e tal, o pessoal desse planeta é reconhecido na verdade como bem pessoas assim, eles são bem hostis quando eles discordam de algum fator, tipo assim, eu penso X, você pensa Y, tipo, eles lutam até se matar. É assim que eles resolvem as coisas. Então, realmente, até então, ninguém queria nada a ver com esse pessoal lá. Por isso que eles são considerados, né, um planeta hostil. Mas, enfim, aí a Andarilha vai lá. E quando eu peguei o livro pra ler, eu achei que seria uma história de ação, né? Uma história, assim, de explosões e lutas e armas e sabres de luzes. Só que não, na verdade a história é sobre a convivência confinada, né, na nave de espécies diferentes. Então assim, é muito bacana o que essa autora fez aqui. E ao mesmo tempo que ela consegue inventar um mundo inteiro assim, de espécies e decadência dessas espécies e, sabe, características assim bem individuais, bem únicas assim, né, de cada espécie e tal, a gente consegue se relacionar, nós meros mortais, conseguimos nos relacionar com cada uma dessas espécies, né, dessas características específicas. E, nossa, esse barulho tá me irritando muito. E assim, isso na verdade pode entrar até como uma observação interessante a respeito do livro, porque realmente é muito bacana essa convivência, né, com a diferença.
Então a gente vai ter alguns personagens. Na nave da Andarilha nós temos o Ashby, né, que eu falei que é o capitão. O Corbin, que é o algaísta, que é o responsável pelo combustível da nave. A Rosemary, que ela entra como guarda-livros, né, da nave, ela, junto com o Ashby, eles são humanos. A Lovelace, ou a Lovey, que é a inteligência artificial, né, a comunicação ali da nave. A Kizzy, que é a técnica mecânica. O Jenks, que é o técnico de computação. A Six, que é piloto. E o Ohan, que é o... ele também ajuda por conta de ser um cianate, né, que é a espécie deles, eles eles conseguem enxergar, né, a terceira, quarta dimensão assim, de uma forma diferente que ajudem eles na hora de navegar ali na nave. E nós temos o Dr. Chef, que pra mim é o melhor nome de personagem da vida, porque ele é o médico e o chefe da nave, e ele chama Dr. Chef. Eu acho isso sensacional. Então assim, nós vamos ter a história se desenrolando em torno desses personagens. Questões pessoais e questões ali da nave mesmo, né, dos integrantes da Andarilha. Então assim, como eu falei, não é um livro de ação, sabe, de batalhas, nem nada do tipo, não. É realmente a convivência, a relação dessas pessoas. Por isso que eu acho que é um livro muito interessante. E sobre as observações que eu falei, é o seguinte: a primeira é o fato da autora ter colocado os humanos no seu lugar, sabe? Porque em outros livros e em filmes e tal, a gente tem muito egoísmo do ser humano. Eles sempre são vistos como a espécie mais desenvolvida, ou a espécie que explorou e descobriu determinada coisa, ou a espécie que, tipo assim, que vai salvar o mundo, sabe? É sempre como se nós fôssemos os melhores. E aqui na história não. Nós somos, na verdade, considerados bem idiotas, porque nós fomos capazes de destruir nosso próprio planeta pela nossa própria ganância. Então essas outras espécies, elas não gostam muito dos humanos não, sabe? Eles nos acham muito mesquinhos, assim, sabe? Tipo, bem idiotas mesmo, porque como que você é capaz de destruir o seu próprio planeta, sabe? É o lugar que você vive, é o lugar, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante dela colocar os humanos como apenas uma outra espécie, sabe? Então, eu achei isso muito interessante, eu acho bem bacana de colocar. E ela colocou de uma forma tão sutil que essa mensagem entra assim, você nem percebe. Isso é muito inteligente. Segunda observação. Enquanto eu estava na faculdade, no meu último ano ali, eu participei do projeto de iniciação científica sobre a intervenção tecnológica no corpo humano. Então, a participação da Love aqui, né, da inteligência artificial, pra mim foi sensacional. Sério, assim, se eu tivesse lido esse livro, se esse livro existisse na época, eu nem sei quando que ele foi escrito, mas assim, é muito interessante, sabe, essa questão que ela coloca aqui. A Love, por exemplo, ela tem uma relação muito íntima com o Jenks, que também é uma coisa interessante de observar, né, como que um humano que passou por várias modificações genéticas de propósito, né, ele fez várias intervenções genéticas no próprio corpo, e como que ele se relaciona com a inteligência artificial, que no caso da Love, ela vem com uma programação básica e você, né, o técnico ali na nave, você desenvolve de acordo com as suas necessidades ali, no caso da nave. Então assim, ela acaba que cria uma personalidade, ela tem liberdade de pensamento, e é muito louco isso. Eu fico pensando assim, é muito louco isso. Muito louco. E uma das questões bem bacanas que tem no livro é a discussão do Jenks com a Love sobre ela querer ter um corpo. Ela sair do sistema, né, ali da nave de segurança, quase que ela seria, eu acho que o posto dela seria esse, e pra ela ter um corpo. Ela quer ter um corpo. E eles discutem sobre
consequências, os prós e os contras sobre ela adquirir um corpo, né? Porque a partir do momento que ela desconecta da nave, ela não vai ter como fazer a segurança mais da nave. Então, e passar uma inteligência artificial para um corpo é contra as leis da comunidade galáctica. Então, assim, teria que ser feita uma coisa bem clandestina. E há também o risco de fazer essa transição e ela perder partes da personalidade dela, sabe? Assim, é muito louco, é muito interessante. Inclusive, na verdade, a maioria dessas marcações que eu fiz aqui são sobre essas discussões de interferências genéticas. E é outro assunto muito abordado aqui, são as interferências genéticas, que você pode fazer, mas tem tem limites e tem consequências para essas interferências. Mas, tipo assim, se você quiser tirar um braço seu e colocar, tipo, uma arma, sabe, assim, no lugar. Umas coisas desse tipo, assim, sabe? É muito doido. O outro ponto que eu queria falar é... Qual que era? Eu já falei das relações entre espécies. Não sei se era isso que eu ia falar, não, mas finge que é. É justamente dessa relação interespécie. É inter ou intra-espécie? Interespécie? Intraespécie? Não sei. Relação entre espécies. Que é justamente, nós temos espécies muito, muito, muito diferentes mesmo. A gente vê pela construção da autora e como que ela explora essas diferenças. Mas, assim, elas não são diferenças tão impossíveis que a gente não consegue, nós leitores não conseguimos nos relacionar, sabe? Então, por exemplo, a Six, ela é uma andriscana. A forma que eles mostram carinho, eles mostram afeto, né, pela outra pessoa é completamente diferente da forma que nós humanos mostramos. Então, assim, tem situações ali em que ela vai demonstrar esses carinhos, né, essa afeição, e a humana, principalmente a Rosemary, que até então nunca tinha visto nada, ela vai ficar meio assim, sabe? Então é bem bacana, é o tipo de livro que você vai lendo, é uma leitura, não é uma leitura que você faz tipo num fim de semana. Eu até inclusive não recomendo. Tipo assim, sabe, você sentar ali, sábado, domingo, leu e tá, acabou, próximo. Não recomendo. Porque, como eu falei, tem assuntos muito mais profundos aqui do que apenas mais uma história. Então, assim, pra você absorver direitinho, é importante você ler com calma, sabe? Tentar entender, até porque os capítulos, eles são um pouco longos. E só uma ressalva que eu tenho em relação a esse livro, é que a autora ela não colocou nenhum glossário, nem nada do tipo. Então você entra nesse mundo à deriva, e fica à deriva, sabe? Porque, inclusive, um dos motivos que eu, inclusive, faço essas anotações, assim, é justamente para livros como esse. Então, assim, a questão do Orhan, a raça deles, né, os Cianati, eles são uma espécie super, sabe assim, idolatradas, porque eles têm um talento de enxergar as coisas que nós não conseguimos, mas na verdade é um vírus que atinge essa espécie, por isso que eles conseguem fazer isso, só que por conta desse vírus eles morrem muito mais cedo. Então, tipo assim, você vai ter que ir pegando as coisas ali à medida que ela vai julgando. Literalmente ela joga tudo na sua cara. Fala assim, mas ela é mandriscana, como se você soubesse o que seria uma mandriscana, entendeu? Então, assim, eu senti muita falta de ter um glossáriozinho mesmo. Até porque, sabe, juro pra vocês, tipo, desde a primeira página até a última, ela vai te julgando vários termos, várias espécies, várias relações, várias histórias, várias coisas, que você não tem referência nenhuma. Não é nenhum termo já utilizado, sabe, já que as pessoas conhecem. Então eu senti um pouco de falta, né, nessa parte. A única ressalva que eu tenho do livro é esse. Uma outra coisa é que eu descobri que tem
um segundo livro desse, e que já foi publicado lá nos Estados Unidos. Só que o que acontece? Ele não é sobre a Andarilha mais. É o mesmo universo ali, a mesma galáxia, porém contando, né, narrando a história de outros personagens. Então, não tem previsão de publicação aqui no Brasil. Vamos ver se a Darkside vai continuar, né, dar continuidade aqui. E é isso, gente. Eu achei um livro, pra ser um YA, eu achei um livro muito interessante, muito... ele aborda questões muito interessantes que, igual eu falei, que você só vai entender no final mesmo, depois que você concluir a leitura. E é isso. Eu super indico, leiam A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Tá caindo o trem aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.